Olá, pessoal, boa tarde. Todas e todos me escutam bem? Conseguem me dar um feedback? Escutamos sim, Aline, está bem claro o som. Ai, que bom. Então tá bom. Então vamos iniciar. Nós aguardamos um pouquinho, né? O pessoal estava em reunião também. Hoje foram muitas reuniões, né? Então a gente esperou um pouquinho para todo mundo conseguir entrar aqui na nossa orientação técnica. Hoje nós faremos uma orientação sobre as matrizes de referência do SAEB, SARESP, em comparação aí também com o currículo paulista. Então, o objetivo da nossa formação é fazer essa análise comparativa. Bom, então, para iniciar, a gente traz aqui, né, quem dirige a diretoria de ensino Norte 1 é o professor Flávio Dallera De Carli. A supervisora responsável, né, supervisora focal do núcleo pedagógico da diretoria de ensino é a supervisora Márcia Marques Lucas e a diretora técnica, a Jussara Lima. As formadoras da reunião de hoje são a PCNP Aline Gueiros, de Sociologia, que sou eu, a PCNP de Língua Portuguesa, Fernanda Nogueira, e também apoio aqui à nossa formação, que está acompanhando o chat, o PCNP Paulo. Muito obrigada, Paulo. A pauta da nossa reunião, ela consiste em 5 pontos. Primeiro ponto, a gente vai falar um pouquinho das avaliações internas e externas que nós fazemos, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. Nós falaremos também dos documentos orientadores das avaliações. Falaremos também sobre os descritores e habilidades, quais são as diferenças entre os descritores e habilidades, as semelhanças, onde que se encontram, como que a gente pode fazer essa análise, a relação entre descritores e habilidades e, em seguida, o encerramento. Bom, então, para iniciar aqui o primeiro ponto, vamos falar sobre as avaliações internas e externas, né? Nós utilizamos essa nomenclatura para se referir a alguns tipos de avaliação que os nossos estudantes da rede estadual fazem, né, ao longo do ano, ou muitas vezes em alguns ciclos, né, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então, o primeiro passo da nossa reunião é a gente diferenciar o que são avaliações internas e o que são avaliações externas. E quais são os tipos de avaliações que nós temos neste momento que os nossos estudantes desenvolvem, né, e realizam aí nas escolas estaduais. Bom, para iniciar, então, aqui, a gente tem um quadro que traz 3 âmbitos de avaliações e 3 tipos de avaliações. A gente tem a primeira aqui, que é uma avaliação mundial, que é o PISA, uma avaliação nacional, que é o SAEB, na verdade é um conjunto de avaliações do SAEB, e no âmbito estadual, nós temos aqui evidenciado, né, estamos chamando a atenção para a questão do SARESP, porém nós temos também, por exemplo, a ADE, a AP e a SD. Cada uma delas, nós vamos falar um pouquinho, né, qual é a diferença entre cada uma delas e quais são as suas características. Então, vamos iniciar aqui com o PISA. Bom, o que é o PISA? O PISA, né, tem uma nomenclatura em inglês, porque é uma avaliação em âmbito mundial, né, ele chama Program for International Student Assessment, ou Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Quem que faz essa avaliação, né? Quem é responsável por organizar essa avaliação? É uma organização mundial, que é a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 2018, nós tivemos a participação de 79 países realizando essa avaliação, entre países membros que fazem parte da organização e países que também não são membros da organização. O que o PISA faz, né? O que é esta avaliação? O PISA, ele oferece informações sobre o desempenho de estudantes na faixa etária dos 15 anos, né? Então, o público-alvo da avaliação do PISA são os estudantes aí de 15 anos em todo o mundo. O que faz, né? Qual é a ideia dessa pesquisa, né? Eles chamam de pesquisa. É um estudo comparativo, né? O PISA, internacional, realizado então pela OCDE,
que tem como objetivo avaliar os conhecimentos e as habilidades de estudantes em comparação com a de outros países, né? E por que faz essa comparação? Para que a gente tenha uma ideia, né, como que as práticas educacionais, as políticas educacionais estão sendo desenvolvidas em diversos países, em especial os resultados brasileiros do PISA, dos nossos estudantes que fazem avaliação do PISA, são comparados com os países da América Latina, né, porque tem uma proximidade aí regional. Mas ele traz aí também outros resultados em comparação de países considerados mais desenvolvidos, né, em termos de índices, e faz também essa comparação com relação a políticas educacionais, né, quais políticas que foram desenvolvidas nesses países, entre outros países em comparação, e que tem dado resultado com relação à aprendizagem aí dos nossos estudantes. Quando que acontece o PISA, né? Ele acontece num ciclo de 3 em 3 anos, né? Então não é uma avaliação anual, ela acontece de 3 em 3 anos, ela avalia domínios diferentes a cada ciclo, né? Então ela avalia domínios como leitura, matemática, ciências, além de outros domínios chamados de resolução de problemas, letramento financeiro e competências globais, né? Aqui tem um errinho no slide, pessoal, mas é isso. Então, ele avalia de a cada 3 anos ciclos diferentes. O PISA, o último PISA que os estudantes brasileiros fizeram, foi o PISA 2018, né? Em 2021, este ano, fecharia esse ciclo, né? Teria uma nova avaliação do PISA, porém, por conta das questões, né, da pandemia, do fechamento das escolas e de todo o impacto da pandemia de Covid-19, o PISA foi alterado para 2022, e o outro PISA de 3 anos depois também foi alterado para 3 anos depois, né, para 2025. O PISA, em especial, ele traz também uma matriz de referência, o que eles chamam de quadro conceitual. Nós não vamos aprofundar nesse quadro conceitual do PISA, porque o nosso objetivo hoje é comparar, é falar um pouco da matriz de referência do SAEB e do SARESP, em especial com o currículo paulista, né, falar das nossas avaliações brasileiras, externas brasileiras, mas também internas estaduais. Mas eles também trazem aí a matriz de referência, caso alguém queira consultar a matriz de referência de 2022, do PISA 2022, já está disponível nesse site, que está ali no slide. Ele traz todo o quadro conceitual e o domínio que será trabalhado nessa avaliação em 2022 será o domínio de matemática, além dos domínios que eles chamam de domínios inovadores. Bom, agora vindo aqui para a questão do SAEB, né, para as avaliações nacionais, e aqui eu vou chamar a atenção para essa nomenclatura de avaliações externas e internas. Quando nós estamos falando em avaliações externas, pode ser que seja uma nomenclatura que confunda um pouco os professores e professoras no geral, ou as pessoas que estão envolvidas na educação pública. Por quê? Por exemplo, as avaliações, né, compostas pelo SAEB são avaliações externas, né, que os nossos jovens desenvolvem aí ao longo de ciclos também, parecido com o PISA. Também não é anual e também não é durante o ano em diferentes meses, né? Mas é uma avaliação, são avaliações externas. E as nossas avaliações em âmbito estadual são consideradas avaliações internas, no sentido de que ela faz parte da nossa política da educação estadual de São Paulo, internas à SEDUC, né? Então, quando a gente usa a nomenclatura ADE, a AP, a SD e o SARESP, nós chamamos de provas internas, no sentido do âmbito da Secretaria Estadual de Educação. Elas são internas na Secretaria Estadual de Educação, externas às avaliações construídas pela escola. Então, isso confunde um pouco. Mas nós estamos tratando aqui de avaliações internas, as avaliações que são construídas pela Secretaria Estadual de Educação. Então, SARESP, ADE, AP aqui, quando nos referirmos a avaliações internas, nós estamos nos referindo a avaliações deste âmbito da SEDUC. Bom, então vamos para as avaliações externas, nacionais, que tem como base aí a questão do SAEB. Bom, SAEB, então.
que é o SAEB? Primeiro, o SAEB é um sistema de avaliações, né, da educação básica. Ele não é uma prova só, não compreende um tipo de avaliação só, ele é um conjunto de avaliações externas, feitas em larga escala e organizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP. Então, o SAEB é esse sistema como um todo de avaliações da educação básica. O que esse sistema de avaliação tem por objetivos? Tem por objetivos diagnosticar, né, na educação básica brasileira, fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes, né, no processo de aprendizagem dos estudantes. Então, aqui seguem as avaliações que compõem esse sistema de avaliação de educação básica. Nós temos a avaliação conhecida como ANEB, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica, avaliação que foi voltada aí para os anos finais, né, do ensino fundamental, para os nonos anos e terceiras séries do ensino médio. A ANRESC, que é a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar, que é conhecida como Prova Brasil, e a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, que aí tem como público-alvo os terceiros anos dos anos iniciais. Então, essas três avaliações, elas compõem aí o conjunto do sistema de avaliação da educação básica. Bom, como que elas são aplicadas, né? Elas têm uma periodicidade diferente umas das outras. Aqui a gente chama a atenção mais para a questão da Prova Brasil, em especial, né? Ela é aplicada a cada 2 anos na rede pública, ela tem uma amostra também da rede privada. O objetivo é traçar os níveis de aprendizagem dos nossos estudantes e o resultado das avaliações trazem um indicativo dessa qualidade de ensino brasileiro, né? Pega a questão do fluxo escolar, que é medido, o fluxo escolar, em especial com relação ao SAEB, ele tem uma métrica baseada no censo escolar e o desempenho, Índice de Desempenho da Educação Básica, o famoso IDEB. Bom, com relação às avaliações internas aqui, pensando nessa introdução, vamos iniciar com as avaliações aí, né, que trazem a questão processual, né, são trabalhadas ao longo do ano nas escolas estaduais, depois a gente fala do SARESP. Então, vamos falar da ADE. O que é a ADE? Né? Avaliação Diagnóstica de Entrada. A gente chamou a atenção aqui para a palavra diagnóstica, porque a nomenclatura da ADE se autoexplica, né? É uma avaliação que tem como objetivo identificar as aprendizagens já consolidadas, né? Trazer os conhecimentos prévios dos estudantes e aquelas que ainda necessitam de maior atenção. O interessante da ADE é que ela visa aí a facilitação do planejamento de professores e professoras, né? E por isso que ela entra ali no início do ano. Ela é aplicada lá no início do ano. Ela vai trazer ali quais são os conhecimentos prévios desses estudantes e para que os professores possam montar aí, pensar o seu planejamento de aulas e atividades e em cima já dessa identificação das atividades. E o que deve ser priorizado. A AP, Avaliação de Aprendizagem em Processo, né? A AP, nós temos bastante familiaridade com ela. Ela é uma avaliação aí que tem uma relação com o cotidiano escolar e também tem uma palavra-chave da avaliação de aprendizagem em processo, que é o processo, né? Ela também tem por objetivo diagnosticar o nível de aprendizagem dos estudantes matriculados na rede estadual de ensino, por isso que nós chamamos de uma avaliação interna no sentido de interna à Secretaria de Educação de São Paulo, a SEDUC, e ela é baseada aí, né, principalmente tem como base o currículo paulista. Então, a avaliação da aprendizagem em processo tem por objetivo, de fato, acompanhar o processo de aprendizagem desses estudantes, fornecendo às escolas os indicadores para que elas avaliem e reavaliem aquele planejamento, né? Nós construímos um planejamento a partir da ADE,
construímos um planejamento de aulas, de atividades, das habilidades que devem ser trabalhadas, e a AP vai trabalhar durante todo o processo, durante o ano, o que deve ser refeito, o que deve ser repensado, se as habilidades elas foram, aquelas habilidades que nós construímos dentro do planejamento, como foco de ação, se elas foram conquistadas, se os estudantes conseguiram desempenhar, né, conseguiram se apropriar dessas habilidades. Então, a avaliação da aprendizagem em processo, ela também é chamada de uma avaliação interna, nesse sentido, porque nós temos esses dados e nós trabalhamos em cima deles. Nós, no sentido, a escola, tá? Bom, e a SD? Sequências digitais, aqui é uma atividade nova, né? Nós temos as sequências digitais de atividades desde o ano passado, né, na plataforma KED. O que são as sequências digitais, né? Quais são os objetivos? Testar habilidades e reforçar conhecimentos dos estudantes, né? Os estudantes de quarto ano, a partir do quarto ano do ensino fundamental, têm acesso às sequências digitais. O que é bastante interessante aqui com relação às sequências digitais, que os estudantes, eles constroem, né, essas sequências digitais, eles fazem as atividades dos cadernos, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, e eles, o objetivo é que eles tenham também as respostas, né? Então, eles trabalham com essas atividades, têm acesso ao seu aproveitamento, ao seu desempenho, e eles se tornem protagonistas desse processo de aprendizagem, né? Eu realizo a atividade, eu tenho acesso ao resultado dessa atividade, então é muito importante que a gente entenda as sequências digitais como esse processo do estudante estar no centro desse processo de aprendizagem. Não é uma atividade, né, que ele vai desempenhar, uma sequência de atividades que ele vai realizar e que ele não vai ter acesso aos dados, né, ao próprio desempenho. Aqui ele já tem acesso ao próprio desempenho na plataforma KED, né? Então, as sequências digitais, ela tem por essa característica, né, os estudantes terem essa autonomia, né, de realização das atividades e também de acompanhamento do seu próprio processo de aprendizagem. E elas estão acessíveis aos estudantes pela plataforma KED, no aplicativo de celular, ou pela própria página, né, da plataforma São Paulo, que pode ser acessada pela sede. No ensino fundamental, os cadernos das sequências digitais têm como característica, né, ter a composição de 20 atividades, e do ensino médio, 25 atividades. Bom, agora vamos para o SARESP, né? SARESP aqui também entendida como uma avaliação interna, no sentido de interna pensando na Secretaria de Estadual de Educação, e não interna realizada, construída pela escola, tá? Mas aqui a gente lê dessa forma. Bom, e o que é o SARESP, né? O SARESP é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar, que tem por objetivo também produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica, visando orientar gestores, pensando no monitoramento de políticas voltadas para a qualidade da educação. Qual é o público-alvo do SARESP, né? São os estudantes de terceiro, quinto, sétimo, nono anos do ensino fundamental e terceira série do ensino médio, e tem aí os seus conhecimentos avaliados a partir aí das áreas de conhecimento com questões de língua portuguesa, matemática, ciências humanas e sociais e ciências da natureza e redação. Os resultados do SARESP também trazem aí, também viram, eles se transformam em índice, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, o IDESP. Aqui é um ponto, de repente, uma chave para não confundir o IDESP com o IDEB. O IDESP, aí, tendo essa nomenclatura no final, SP de São Paulo, que se liga ao SARESP, e o IDEB, que se liga ao SAEB, né, de Brasil. Então, ele também gera aí um índice de desenvolvimento da educação do estado de São Paulo. Certo? Fernanda, quer acrescentar alguma coisa a essa primeira parte? Não, acho que a primeira parte é isso, né? Foi atendido o que nós propusemos. Eu só quero fazer um comentário que eu vi uma pergunta no chat a respeito do PPT. Acho que é legal a gente trazer isso claro para vocês, né? Enviaremos o PPT posteriormente, sim, também a gravação da orientação aqui, tá bom? A gente compartilha com vocês, sim.
E acredito que essa primeira parte, a ideia mesmo era a gente passar um pouquinho por essas provas, né, como a Aline trouxe aí de uma forma bastante clara, de a gente entender um pouquinho o que é cada uma delas, entender um pouquinho o que nós chamamos de avaliação interna e avaliação externa, né? Porque normalmente, quando estamos na escola, a gente fala, vou fazer uma AP, que é uma avaliação externa. É externa, né? A prova em si, ela é elaborada pela SEDUC, então ela é disponibilizada, ela é externa à escola nesse sentido, porque a escola não elabora essas provas, né, essas avaliações, nem a AP, nem as sequências digitais, nem a ADE, nem o SARESP. Porém, esses dados dessas provas, né, o resultado delas, quando a gente tem aí o nosso estudante respondendo, a gente gera um índice interno à escola, e isso é bastante legal da gente perceber, né? Porque a AP, ela pode servir, não só a AP, como a ADE, como as sequências digitais, que são as provas que a gente faz no decorrer do ano aí, elas podem servir de bastante subsídio para que a gente tenha uma correção de rumos no nosso percurso, né? Que acho que esse é o nosso principal objetivo em avaliar, porque nós pensamos a avaliação de uma forma, né, entendo eu que ela deve ser pensada de uma forma a corrigir os rumos. Então, se nós estamos ali com resultados na mão de uma AP que vai trazer habilidades do currículo, a gente vai falar um pouquinho agora com relação a isso, então eu consigo perceber ali o meu estudante em qual habilidade nós temos mais dificuldades, quais habilidades têm sido menos desenvolvidas até o presente momento, e esse resultado, esse índice que é analisado internamente, né, cada escola consegue ter os seus resultados, cada turma especificamente consegue ter os seus resultados, a gente consegue ver isso de uma forma bastante particular, e a partir disso, que nós possamos analisar esses resultados todos e principalmente corrigir os rumos a partir daí, né? Tanto que a avaliação diagnóstica, ela já traz bastante isso na sua proposta, por ela ser uma avaliação diagnóstica de entrada, né? De a gente realizar essa avaliação no início do ano, que os alunos possam responder, que nós possamos analisar esses resultados de uma forma bastante subjetiva, né? De cada turma, de cada escola, e que a gente possa aproveitar esses resultados aí para traçar um caminho, para traçar planos de ação, para que a gente consiga, de fato, atender as demandas que temos e, principalmente, para que o nosso aluno consiga aí desenvolver as habilidades em defasagens diagnosticadas nessas avaliações, né? Queria pedir para o Paulo saber se tem alguma coisa no chat, se podemos prosseguir. Oi, Fernanda, não, por enquanto foi só mesmo a pergunta da PC Luciana sobre o envio do PPP, tá? Passo a palavra. Legal, Paulo, obrigada. Então, vamos lá, gente, entrando aqui na nossa segunda parte, né, no nosso segundo ponto da nossa pauta aqui. Então, vamos falar um pouquinho desses documentos orientadores que permeiam as nossas avaliações, né? Que, na verdade, eles vão nortear as nossas avaliações. Como a Aline colocou, nós temos aí algumas avaliações que são divididas em níveis, né? Um nível mundo, um nível Brasil e um nível estado, foi o que nós trouxemos aqui de recorte nesse momento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os documentos que vão nortear essas avaliações, né? Então, especificamente, SAEB, SARESP, ADE, AP e sequências digitais, tá? A gente vai fazer esse recorte porque acho que é o que mais nos interessa e estamos aí em vistas de SAEB e de SARESP, então eu acho que essa nossa escolha, ela vem, inclusive, de encontro a isso, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, que a gente entenda quais são esses documentos que norteiam e possa falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Então, começando pelo SAEB, o SAEB, ele é norteado, ele apresenta e ele é elaborado em cima da matriz de referência do SAEB e ele utiliza também a escala de proficiência para análise dos dados, tá bom? Então, o SAEB, ele vai trazer esses dois documentos como norteadores para essa avaliação. Já a avaliação do SARESP traz a matriz de referência do SARESP, né, que elas são específicas, a do SAEB é uma, do SARESP é outra. Também traz a escala de proficiência e acrescenta aí o currículo paulista como documento norteador também. Já as ADEs, APs e sequências digitais, elas são norteadas pelo nosso currículo paulista, que é utilizado aí na sala de aula no dia a dia.
tá? Então, a cara aí desses documentos que eu citei para vocês é essa, a capa, para que vocês conheçam, eu imagino que vocês já tenham visto, já tenham estudado um pouquinho esses documentos. Então, nós temos aí o nosso currículo paulista, que é o primeiro documento. Esses dois com a capinha verde e branco são a escala de proficiência, o primeiro e o último, a matriz de referência do SAEB, e esse com a capa vermelhinha e branca é a matriz de referência do SARESP, tá bom? Então, começando aqui pelo SAEB, a matriz de referência do SAEB, ela é o documento orientador que vai apresentar os descritores que vão nortear a avaliação do SAEB, né? Uma coisa interessante que eu acho que é um ponto para a gente colocar em discussão aqui e pensar a respeito eu estou trabalhando no dia a dia na minha sala de aula. Geralmente, nós utilizamos, né, como base o currículo paulista para o nosso trabalho, então estamos ali sendo norteados no nosso dia a dia pelo currículo paulista. De repente, chega um determinado ponto do ano, né, determinada altura do ano, a gente começa a falar em descritores. Por que descritores? Porque estamos em vista da Prova Brasil, que vai acontecer agora nas nossas escolas, muitas já têm até a data da realização dessa prova, e a prova do SAEB, que é a Prova Brasil especificamente, né, ela vai trazer a sua base por meio desses descritores, tá? Então, onde eu encontro esses descritores? Na matriz de referência do SAEB. E onde eu encontro a matriz de referência do SAEB? Ela está no site do INEP, é fácil para a gente conseguir acessar, e nós estamos organizando um drive que a gente vai compartilhar o link com vocês, e a gente vai reunir esses documentos nesse drive para ficar de mais fácil acesso também para todo mundo, tá bom? Então, a matriz de referência do SAEB aqui, ela vai apresentar esses descritores de acordo com temas um pouquinho mais amplos. Então, como que funciona aqui essa matriz? A imagem está meio ruim porque ela foi feita imagem mesmo, foi um print, então acaba que a resolução não fica tão boa, mas a ideia é assim, são divididos em campos de atuação, e cada campo, ele apresenta os seus descritores. Então, aqui nós temos exemplos aí de alguns campos e de séries diferentes. Temos um exemplo de 5º ano, um exemplo de 9º ano e um exemplo do ensino médio, né? Então, para que vocês, eu não sei se vocês conseguem enxergar direito, mas no primeiro exemplo, lá em cima, perto do logo da diretoria de ensino, nós temos implicação do suporte do gênero ou enunciador na compreensão do texto. Então, esse é um campo macro de habilidades aí. Quais são os descritores específicos? O D5, que é interpretar o texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos e fotos, e a D12, que seria o descritor 12, que é identificar a finalidade do texto de diferentes gêneros. Eu não vou ler todas, mas é só para ilustrar para vocês como que isso aparece aí na nossa matriz de referência. Então, quando eu abro aquele caderninho da matriz de referência, eu tenho um primeiro quadro, né, o quadro número 1, que vai apresentar todos os descritores de língua portuguesa do 5º ano. Depois eu tenho um quadro número 2, que apresenta todos os descritores de matemática do 5º ano. Depois, na sequência, vem 9º ano, língua portuguesa e matemática, e na sequência, a 3ª série do ensino médio, também com língua portuguesa e matemática. Certo? Bom, então, seguindo, além da matriz de referência aqui do SAEB, nós temos também a escala de proficiência. A escala de proficiência, ela nos ajuda aí na análise dos dados, principalmente, para que a gente consiga perceber em qual nível que o nosso aluno se encontra, o nosso estudante se encontra com a realização dessa prova. Então, o que é essa matriz a escala de proficiência? Ela vai trazer aí, especificamente, qual nível que cada uma dessas habilidades, ou seja, que cada um desses descritores representa. De que forma isso acontece? Então, quando eu tenho um exemplo mais para frente para vocês verem, mas quando a gente tem a nossa escala de proficiência, ela vai apresentar lá o nível 1, por exemplo, ele tem uma seleção de descritores, um conjunto de descritores que, se o nosso estudante domina aquilo, ele está naquele nível, ele está adequado àquele nível dentro da escala de proficiência, né? Então, como que a gente pode pensar essa analogia, né? A escala de proficiência, ela pode ser entendida aí como uma régua,
Tá? Aqui, essa escala de proficiência que nós ilustramos aqui para vocês, ela está no site do INEP também, a escala de proficiência do SAEB, mas o SARESP, ele também usa esse mesmo modelo, né, para medir a proficiência dos alunos, para que a gente possa ter esse índice, né? Então, uma analogia interessante da gente fazer é essa analogia da régua. Como que isso funciona? Então, eu tenho uma escala de proficiência que ela vai de 125 pontos a 400 pontos aí, como ilustra essa régua que está aí na tela para vocês. Então, se eu tenho um aluno que ele está adequado aí, por exemplo, ele tem uma proficiência de 175 pontos, como é o exemplo que está aí, a gente imagina que ele tenha 77% de acertos nas questões que estão no nível até 150 pontos. Isso na prática, eu vou passar o slide para vocês entenderem de uma forma um pouco mais prática. Isso na prática funciona assim, ó. Um aluno da terceira série do ensino médio, como mostra no quadro maiorzinho aí para vocês. Se ele dominar esse conjunto de descritores, ou seja, esse conjunto de habilidades, quer dizer que ele está dentro do nível 3, ele está adequado ao nível 3. Então, se ele conseguir localizar informações explícitas em um artigo de opinião, se ele identificar a finalidade de relatórios científicos, reconhecer relações de sentido entre marcas por conjunções, enfim, se ele reunir todas essas habilidades e todas as habilidades, ou quase todas, do nível 1 e do nível 2, quer dizer que ele está adequado ao nível 3, tá? O que é importante a gente ter muito claro aqui com relação à nossa escala de proficiência, né? Ela funciona de uma forma que é cumulativa, ou seja, se o meu aluno, ele consegue, ele desenvolveu todas as habilidades que estão ali dentro do nível 3, espera-se, né, acredita-se que ele tenha também desenvolvido as habilidades do nível 2 e do nível 1, tá? Então, normalmente, essa escala, ela vai sendo medida para a gente entender aquele conceito do SARESP, que é abaixo do básico, adequado, avançado, enfim, a gente vai somando as habilidades. Então, as habilidades do nível 1 foram adquiridas, a gente passa a verificar as do nível 2, foram adquiridas, a gente passa a verificar as do nível 3, e assim sucessivamente, na terceira série do ensino médio, eles chegam até o nível 8, tá bom? Em língua portuguesa e em matemática, se eu não me engano, até o 10. Então, a gente vai somando aí essas habilidades, né, e avançando de nível, e a escala de proficiência, ela serve justamente para que a gente consiga fazer uma análise de dados por esse caminho, tá? Então, aqui para ilustrar para vocês, a gente tem apresentando aí um nível, especificamente o nível 3 da terceira série do ensino médio de língua portuguesa, daí nós temos do 5º ano, dos anos iniciais de língua portuguesa, o nível 1, e o nível 8 do 9º ano dos anos finais. Oi, pessoal. Acrescentando aqui a reflexão, né, a análise que a Fernanda está trazendo, você pode voltar para a régua de proficiência? Eu acho que fica bem exemplificada essa questão do cumulativo, né? Por exemplo, né, ela leu essa primeira parte, né, trouxe como exemplo o estudante que tem proficiência 175, no nível 75, e teria 77% de chances aí de acertar, por exemplo, o nível 150, né? Os descritores ali do nível 150. Agora, observem, por exemplo, o estudante que já é considerado ali no nível de proficiência 250, ele tem probabilidade de acertar 98% o nível 150, né? Então, aumentou essa probabilidade, né? Pensando nessa questão do cumulativo em comparação do estudante que está no nível de proficiência 250 por 175, aumentam-se, né, as chances aí dele ter se apropriado dessas habilidades e desses descritores dos níveis anteriores. É isso. Aline, Fernanda, a professora Luciana, da escola Antônio Carlos Ferreira Nobre, ela está perguntando se existe uma previsão já para o SARESP e se já tem a data do SAEB. Oi, Luciana. Então, o SAEB, né, os coordenadores aí estão entrando em contato com as escolas, cada
coordenador de polo aqui da diretoria vai entrar em contato com as escolas para agendar essa data com vocês, tá bom? E a previsão do Centro de Mídias para aplicação do SARESP, né, que o SAEB, a previsão é agora entre 8 de novembro e 10 de dezembro, tá? Então, os coordenadores aí de polo vão entrar em contato com a escola para agendar. Algumas escolas já tiveram esse agendamento feito. Com relação ao SARESP, a previsão da SEDUC aí para realização é no início de dezembro, tá bom? A gente não tem a data precisa, mas é mais ou menos ali no início de dezembro, certo? Bom, então, seguindo aqui na nossa documentação, falamos um pouquinho da escala de proficiência, agora vamos pensar a matriz de referência do SARESP, né? Então, da mesma forma que no SAEB nós temos ali um conjunto de habilidades chamadas de descritores, que estão reunidas em um documento que mostram aí o que se espera dos estudantes na avaliação, nós temos isso no SARESP também. Então, são conjuntos de habilidades, né? São vários quadros também, que são norteados por um tema central, que vão trazer aí as habilidades esperadas que os alunos tenham desenvolvido na prova do SARESP, tá? E aí, a cara aí dessa matriz de referência do SARESP é mais ou menos essa, então trouxemos um exemplo do 5º ano e um exemplo do 9º ano para vocês. Então, nós temos também a competência macro, né, maior ali, vem, por exemplo, competência do sujeito, temos grupo 1, grupo 2 e grupo 3, divididos em habilidades. Então, o que se espera de um estudante do 5º ano dos anos iniciais, dentro do grupo 1, na competência para observar? Por exemplo, a habilidade 13, que é localizar um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese em um texto argumentativo. Então, espera-se isso de um aluno do 5º ano, dentro desse campo do olhar de competências aí relacionadas ao sujeito, tá? E, por último, o último documento que a gente vai falar nesse momento é o nosso currículo paulista, né? O nosso currículo paulista, ele norteia principalmente a AP, ADE, sequências digitais e outras avaliações assim que são elaboradas pela SEDUC, norteia também o SARESP. Então o SARESP, ele vem embasado no currículo especificamente, tá bom? Junto com as habilidades específicas do SARESP que estão na matriz de referência do SARESP, e o SAEB mais voltado para a matriz própria dele, tá? Então, no nosso currículo paulista aí, a gente retirou um trechinho aí, um recorte do currículo paulista dos anos finais, tá? Então, o que nós temos aí nessa imagem? Temos na primeira coluna o campo de atuação, na segunda coluna a prática de linguagem, na terceira, ano séria que se destina, na quarta, as habilidades especificamente, e na quinta, os objetos de conhecimento, né? Então, a ideia do nosso currículo é ele nortear tanto a nossa prática em sala de aula, né, como nortear as nossas avaliações para que a gente tenha referências de fato, para que a gente consiga gerar índices, né, para que a gente consiga, como eu falei anteriormente, perceber onde estão as habilidades com maior dificuldade em desenvolvimento pelos nossos estudantes, para que a gente possa atuar diretamente nisso, tá? O que é importante, o que a gente quer trazer aqui para vocês de uma forma muito clara, né, que a gente quer trazer para o debate, trazer atenção. De fato, essa relação que existe entre habilidades e descritores, né? Então, como eu disse no início da minha fala, nós temos aí o ano inteiro vimos falando em habilidades, a gente vem falando em currículo paulista, a gente vem entendendo todo esse processo e chega um momento determinado do ano que a gente sente muitas vezes que tem que parar tudo, que agora a gente vai falar de descritores. Quando na verdade não é isso, eles estão bastante relacionados, né? Então acho que é importante a gente trazer isso para o nosso entendimento, trazer isso com bastante clareza para a gente aqui. Antes de eu passar aqui para o Item 3 e falar um pouquinho das habilidades dos escritores, Paulo, tem alguma questão no chat? Não, Fernanda, nenhuma por enquanto. Legal, então vamos seguir. Pensando aí em habilidades, então, e descritores, o que são os descritores, né, especificamente? Então, os descritores, eles vão... A ideia do descritor é ele especificar,
a habilidade. Então, se eu tenho uma habilidade lá no currículo paulista que traz um recorte bem específico, no sentido de que o aluno tem que dominar, por exemplo, inferir alguma coisa dentro de um texto específico, dentro de um gênero textual específico, os descritores, eles trazem de uma forma um pouco mais destrinchada, vamos dizer assim. É como se fosse um funil, né? Eu tenho uma habilidade mais ampla que vai para uma habilidade mais específica. Dentro do currículo, eu tenho uma habilidade bastante específica, né? Ela é um recorte de um ponto bastante específico. Já o descritor, muitas vezes, ele traz de uma forma mais ampla. E o que é interessante a gente pensar nisso, né? Muitas vezes, dentro de uma mesma habilidade, cabem 3, 4, 2, 5 descritores. Então, a gente consegue relacionar uma coisa com a outra? Sim. Elas têm o mesmo fim, né? Então, o descritor, ele é uma habilidade também. Quando eu penso num descritor de inferir o tema principal do texto, ou, por exemplo, interpretar alguma coisa num texto, eu penso mais amplo, em gêneros textuais diversos. A habilidade, ela já traz uma interpretação mais específica. Então, eu penso lá para o 6º ano, uma linguagem em notícias, por exemplo, e eu penso lá para o 9º ano, um artigo de opinião. Então, o currículo, ele vai especificar. E o descritor, ele acaba sendo um pouco mais amplo, tá? Então, basicamente essa a diferença. Eu estou falando de uma forma bem direta aqui, só para que a gente possa entender de uma forma mais ampla mesmo. Mas o descritor, então, ele é uma habilidade, sim, e ele é trazido aí especificamente essa nomenclatura no SAEB, tá bom? E ele é como se especificasse a habilidade, como se ele quebrasse a habilidade em partes, certo? E a habilidade já, ela funciona como se ela fosse um indicador também, ou um descritor. Eles são muito relacionados, né? A nomenclatura muda, mas no fundo é basicamente a mesma coisa. E o importante é a gente pensar que tanto um quanto o outro, eles vão trazer aí algumas características que vão nos possibilitar mensurar ou observar ali um desempenho na prova. Então, tanto a habilidade quanto o descritor, eles vão nos ajudar aí nessa questão de padronizar, de fazer essa avaliação em larga escala e que a gente possa fazer uma análise de dados de uma forma que seja eficiente, que nós possamos ter alguns dados aí que nos favoreçam na correção de rumos, como havia dito para vocês anteriormente, tá bom? Então, aí, pensando nessa relação descritores e habilidades, a gente tem uma imagem na matriz de referência do SARESP, né? Essa imagem foi retirada de lá, que é bastante interessante para a gente pensar essa relação da avaliação. E isso acontece no SARESP, né? Como eu disse, foi tirado da matriz de referência do SARESP, mas no SAEB a relação é basicamente a mesma. A diferença é que no lugar das habilidades a gente inclui ali os descritores, tá bom? Então, como que funciona essa imagem aqui para que vocês tenham uma ideia? Nós temos 3 vértices aí, 3 pontas desse triângulo, e esses 3 vértices, eles são os aspectos fundamentais da nossa avaliação. Então, que seria o primeiro vértice aí, o conteúdo, né? Então, a nossa avaliação, ela verifica conteúdo. Segundo vértice, que é a habilidade, ela vai verificar conteúdo por meio de habilidades, né? E que vão nos possibilitar aí a inferir um grau de proficiência dentro das competências desenvolvidas. Então, a nossa avaliação, ela traz de uma forma muito objetiva e clara esses 3 pontos. Então, eles são os pilares aí da nossa avaliação, é conteúdo, habilidade e competência. Então, a gente vai verificar os conteúdos por intermédio das habilidades aí, e isso vai nos possibilitar a entender o grau de proficiência desenvolvida por cada estudante dentro das competências esperadas, tá? Então, esses são os 3 pontos principais da nossa avaliação. Depois disso, nós temos as relações, né, que são estabelecidas de um ponto com o outro. Então, por exemplo, se eu pensar na escala de proficiência aqui, que está do nosso lado esquerdo da tela, né? Então, o que é essa escala de proficiência? Ela é o nível de domínio de conteúdos e habilidades, ou seja, quanto que eu domino de conteúdo e habilidade, isso vai me dar uma escala de proficiência. Então, vocês lembram quando a gente falou da régua lá atrás? Então, se eu domino
eu domino, por exemplo, os descritores D12, D20, D8, por exemplo, então eu dominei esses 3 descritores, e esses 3 descritores, eles são do nível 1, então eu estou dentro do meu nível 1, isso relacionado a um conteúdo, ele me traz essa escala de proficiência, certo? Do outro lado, então temos a escala de proficiência do lado esquerdo, do outro lado nós temos o nosso nível de desempenho. E o que é o nível de desempenho? Assim como a escala de proficiência ela relaciona conteúdo e habilidade, o nosso nível de desempenho ele vai relacionar conteúdo e competência, tá? Então, em que nível que o nosso estudante domina aquele conteúdo, certo? E lá embaixo, que nós temos as nossas áreas de conhecimento, elas são a relação das competências e habilidades, né? Então, quais competências e habilidades nossos estudantes têm desenvolvidas em cada uma das áreas de conhecimento? E a nossa avaliação, ela vem no centro aí, tentando transitar um pouquinho por todos esses níveis, né? Então, quando a gente coloca esses 3 vértices, os 3 pontos principais aí, eles trazem como se fossem os pilares da nossa avaliação. Então, nós vamos avaliar aí, verificar, como eu disse, verificar conteúdos por meio de habilidades e competências desenvolvidas, né? Então, eu desenvolvo habilidades e competências e, consequentemente, os conteúdos, eles também vêm. Por que eu estou dizendo consequentemente? Quando nós estamos em sala de aula, quando o professor está lá ministrando a sua aula, ele não vai ensinar o conteúdo dele solto, enfim, num recorte, né? O professor, ele procura trazer esse conteúdo de uma forma contextualizada, buscando desenvolver habilidades, é isso que o nosso currículo propõe, certo? Então, se eu tenho que desenvolver uma habilidade específica em leitura ou específica em interpretação, estou falando aqui de língua portuguesa, eu vou buscar desenvolver essa habilidade trazendo algum conteúdo conjunto. Tentando dar um exemplo mais prático aí, vou usar um exemplo da minha área, que para mim é mais fácil exemplificar. Então, antigamente, quando eu estudei, por exemplo, o professor ensinava lá sujeito, aí punha lá tipos de sujeito, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado, tá. Legal. E explicava aquilo, punha aquele conceito na lousa, punha frasezinhas dando exemplo e fim. Hoje em dia, o que a gente busca? A gente busca desenvolver a habilidade no nosso aluno de reconhecer as diferentes classificações do sujeito no contexto de um texto narrativo, enfim. Então, a gente não faz mais esse trabalho descontextualizado. Para quê? Para que tudo isso possa fazer sentido para o nosso aluno, para o nosso estudante, para que ele possa, de fato, desenvolver aquela habilidade, né? Para que a gente saia daquela coisa que muitas vezes acontece, do decorar aquele conceito naquele momento para fazer uma prova e depois aquilo não faz mais sentido. Então, o importante é que o nosso aluno, nosso estudante, no caso, ele possa desenvolver as habilidades aí relacionadas aos conteúdos que nós esperamos, certo? Por enquanto, alguma dúvida, Paulo, como estamos? Não há nenhuma pergunta não até agora. Aline, você quer complementar alguma coisa? Quero sim, quero aproveitar, né, para falar sobre essa questão da contextualização, né, da importância da contextualização. Quando a gente pensa, né, esse estudante como protagonista da sua própria aprendizagem, para ele ser protagonista dessa aprendizagem, né, para ele acompanhar e construir o seu próprio processo de aprendizagem, ele vai construir a partir da sua realidade. Então, é extremamente importante que seja contextualizada nesse sentido, quando a gente está pensando e visando aí esse protagonismo, esse estudante aí no centro desse processo de aprendizagem. É isso, passo a palavra. Sim, muito importante mesmo, né, que a gente tem trazido bastante temos escutado bastante esse conceito do jovem, do estudante como protagonista, né, isso é extremamente importante, a gente trazer esse protagonismo, essa participação efetiva dos nossos jovens na construção de conhecimento e dos saberes deles, né, acadêmicos e não acadêmicos, isso é de fato bastante importante. Então, quando a gente pensa nessas avaliações, né, externas para a escola, mas principalmente as que são internas para nós, enquanto Secretaria de Educação, internas à SEDUC, a intenção dessas avaliações é de fato isso, é de fato que a gente possa entender e medir habilidades, competências e conteúdos e agir aí com plano de ação especificamente onde nós temos a necessidade naquele momento, certo?
Então, vamos aí para o nosso próximo ponto aí da nossa pauta, que é a relação entre os descritores e as habilidades, né? Então, como a gente falou de início para vocês, um dos nossos objetivos aqui hoje é que a gente possa perceber um pouquinho que todos esses conceitos que a gente vem trazendo, eles estão relacionados, né? E por que isso é tão importante, na nossa opinião, que a gente entenda? Porque quando nós estamos em sala de aula, ou quando o professor vai ministrar a sua aula, ele já faz um planejamento, né? Todos nós aqui somos professores, então a gente sabe que nós fazemos um planejamento de uma forma macro, uma forma ampla. Eu não planejo aula a aula, eu planejo um bimestre, eu planejo um semestre, eu planejo um ano, né? E por que a gente faz esse planejamento? Porque a gente precisa ter uma organização nesse sentido para que a gente possa alcançar nosso objetivo. Então, se o que norteia a minha prática na sala de aula é o currículo paulista, então eu preciso conhecer o currículo paulista, eu preciso entender o que ali está posto, eu preciso estudar aquilo de forma que ele subsidie de fato e ele possa ser muito positivo na minha prática do dia a dia, certo? Então, eu estou lá estudando as habilidades, entendendo como eu vou ajudar o meu aluno a desenvolver aquelas habilidades, entendendo quais conteúdos eu vou trazer em qual habilidade, como que eu vou apresentar aquilo, que tipo de aula que eu vou propor, né? E nesse processo, como eu disse, a gente não faz uma coisa aula a aula, semana a semana, a gente planeja por mais tempo, porque nós temos um ano inteiro. Então, se eu atribuo aula lá para um sexto ano no início do ano, eu vou ficar com esse sexto ano durante um ano inteiro, eu vou trabalhar com essa turma durante o ano inteiro. Então, eu me planejo para desenvolver aquele conjunto de habilidades durante um ano. E aí, de repente, eu chego lá em setembro e falo, não, agora acabou a habilidade, eu tenho que trabalhar como descritor. Isso dificulta, né, para o professor, obviamente, trabalhar, mas dificulta muito para o aluno também, se a gente mudar do nada o rumo que a gente vinha trazendo. Então, eu estava indo em uma direção, de repente eu mudo. E se a gente for parar para pensar e analisar isso de uma forma um pouco mais sistêmica, talvez, na verdade, a ideia não é essa, né? Os descritores e as habilidades, eles caminham juntos. Eles são complementares. Então, para que a gente possa ver isso de uma forma um pouco mais ilustrada, temos um quadro aqui de habilidades e descritores aí do 9º ano do ensino fundamental, aí nos anos finais. Então, a primeira habilidade que nós temos é uma habilidade do currículo paulista, tá? Essa habilidade do currículo paulista, como eu disse, ela é bastante específica para uma coisa, tal. Ela vem trazendo a nossa forma de trabalhar no estado de São Paulo. É o documento oficial da Secretaria de Educação. Porém, relacionadas a essa habilidade do currículo paulista, nós temos também habilidades do SARESP e temos também descritores do SAEB. Então, qual que é a nossa proposta aqui, a nossa ideia, né? Que vocês possam compartilhar, né, essas informações, multiplicar isso para que os docentes, na prática do seu dia a dia, consigam fazer essa relação e consigam trabalhar com esses descritores, com as habilidades do SARESP e as habilidades do currículo paulista em consonância durante todo o ano. Então, quer dizer que toda atividade que o meu professor for propor, ele vai ter que olhar lá a matriz de referência do SAEB, a matriz de referência do SARESP e o currículo paulista? Não necessariamente, mas é um exercício muito importante de ser feito. É muito importante a gente fazer essa relação entre essas habilidades que são norteadoras aí das nossas avaliações, não só para que a gente tenha um bom desempenho na avaliação, mas para que a gente possa garantir o direito do nosso aluno a desenvolver essas habilidades e competências previstas e que ele consiga ter um desenvolvimento pleno, pensando aí academicamente, tá? Então, para a gente ilustrar aqui, o primeiro quadro que a gente trouxe foi, então, uma habilidade do ensino fundamental dos anos finais, que é reconhecer textos de diferentes gêneros, as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o preconceito linguístico. Então, aqui nós temos uma habilidade específica do currículo paulista que vai trazer variações linguísticas, preconceito linguístico e a norma padrão, né?
Dentro do SARESP, eu tenho exatamente essa mesma habilidade? Não, eu não tenho exatamente essa mesma habilidade, mas eu tenho outras habilidades que estão dentro dessa, se a gente for ver. Então, por exemplo, a habilidade H24, que é justificar a presença em um texto de marcas de variação linguística no que diz respeito aos fatores geográficos, históricos, sociológicos ou técnicos do ponto de vista da fonética, do léxico, da morfologia ou da sintaxe. Então, quando eu penso nessa habilidade do SARESP, esse reconhecimento aqui, essa justificativa da variação linguística, ela não está dentro, quando eu penso na variedade da língua falada, por exemplo, ela está dentro sim. Eu estudar essas variações linguísticas por essa ótica do SARESP está dentro dessa habilidade prevista no nosso currículo paulista. Então, se eu propuser uma atividade que traz essa habilidade, em consequência, eu trabalho também a habilidade do SARESP, né? A H25 também tem bastante relação, na verdade, elas são bem parecidas, a 24 e a 25. Então, a 25 é justificar a presença em um texto de marcas de variação linguística que dizem respeito às diferenças entre os padrões da linguagem oral e da escrita, do ponto de vista do léxico, da morfologia e da sintaxe. Então, aqui, eu não estou trazendo a língua falada, como é previsto na habilidade do currículo. Então, é esse exercício que a gente propõe que seja feito e que a gente acredita que seja um exercício muito interessante da gente fazer nas escolas, né? Até agora, falamos aí das habilidades do currículo paulista e das habilidades do SARESP. Quando eu penso em descritores do SAEB, olha só, o descritor 13, o D13, identificar marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Se eu vou trabalhar textos falados, diferenças entre oralidade e escrita, variações linguísticas, consequentemente, eu vou trabalhar locutor e interlocutor. E a D18, reconhecer efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então, se eu estou estudando uma variação geográfica, por exemplo, uma pessoa que está no Nordeste fala diferente de uma pessoa que está no Sudeste, então, com certeza, eu vou entender diferentes escolhas de determinadas palavras ou expressões. Percebem que aqui eu estou envolvendo uma habilidade do currículo paulista, 2 habilidades do SARESP e 2 descritores num mesmo contexto, ou seja, eu consigo aí trabalhar as 3, né, os 3 documentos, as 3 matrizes que nós falamos aqui, indo numa única direção, né? Então, acho que é muito importante a gente perceber essa interligação, porque não dá para a gente ter uma ruptura, né, no sentido de que, eu estava trabalhando com o currículo paulista, então agora eu trabalho descritores do SAEB, e no meio do mês para o final eu vou trabalhar as habilidades do SARESP. O caminho não deveria ser esse, uma vez que elas estão interligadas, uma vez que uma complementa a outra, e sempre que a gente propõe, né, trazer uma aula para o nosso estudante, a gente propõe trazer a aula já englobando todas essas esferas, todas essas habilidades, digamos assim, certo? Seguindo mais um pouquinho, antes de eu seguir, acho que a Aline quer passa a palavra aqui. Oi, obrigada. Não, só quero fazer aqui um apontamento, né, que observando aqui, analisando essas habilidades, tanto do currículo paulista quanto do SARESP e os descritores do SAEB, que em primeiro lugar, né, olha a oportunidade de se trabalhar aí com essa questão da contextualização, de identificar entre os nossos estudantes essa variedade da língua falada, né? E outra coisa que eu gostaria de apontar com relação à importância dessa contextualização, pensando nesse processo de aprendizagem como estudante protagonista, que também as habilidades são de língua portuguesa, porém, o trabalho aqui ele pode ser extremamente rico se for desenvolvido de forma interdisciplinar. É super viável, né, e recomendável que se trabalhe com todas as áreas, né? Então, tanto as habilidades do currículo paulista aqui, né, analisadas, quanto a do SARESP e os descritores do SAEB, eles podem ser trabalhados, por exemplo, nas aulas de sociologia, nas aulas de geografia, de história, entre outras áreas do conhecimento, né? Então, é muito importante, né, que isso também é uma questão que precisa ser desmistificado, de repente, né? Como as avaliações, elas trazem muito, né? Essa questão de se trabalhar os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, em sua maioria, né, trazendo esses
domínios e as habilidades específicas dessas áreas do conhecimento, é super possível, né, e recomendável que a gente faça isso de forma interdisciplinar. E a gente aqui verifica muito claramente a grande possibilidade de se trabalhar com todas as áreas do conhecimento, desenvolvendo essas habilidades e os descritores. É isso, passo a palavra. Legal, muito importante, né, a gente trazer essa questão desse trabalho interdisciplinar e mais do que isso, né, eu acho que a gente precisa ter muita clareza nesse trabalho, né, já tem sido bastante discutido entre nós, somos profissionais aí da educação, essa questão dessa não diferenciação dentro das áreas do conhecimento e dentro dos componentes curriculares também, porque todos os componentes são importantes no mesmo nível, né? Todos eles são, um é tão importante quanto o outro, isso é muito legal de a gente sempre lembrar e ter muito claro. E é um fato que quando a gente pensa em habilidades, né, todas as disciplinas, todos os componentes curriculares conseguem trabalhar todas as habilidades. Talvez fique um pouco mais difícil a gente trabalhar uma habilidade muito específica de áreas de conhecimento muito distintas, por exemplo, uma habilidade relacionada às disciplinas mais exatas, como física e matemática, dentro das disciplinas mais da área de linguagem. Às vezes isso dificulta, mas é muito importante a gente ter esse entrosamento, como a Aline trouxe, né, que todos nós, enquanto professores, né, enquanto profissionais aí da educação, que nós possamos trabalhar em conjunto, de fato, todas as habilidades que são previstas no currículo. Outra coisa que eu me lembrei agora, que eu acho que é muito importante a gente trazer, né, dentro desses documentos que nós vimos, matriz de referência do SAEB, do SARESP e do Currículo Paulista, dentro da matriz de referência do SAEB, Prova Brasil, SAEB, ANA, né, dentro desse conjunto de provas, nós temos apenas descritores para língua portuguesa e matemática, somente para essas duas disciplinas lá na matriz de referência, tá? Porém, na matriz de referência do SARESP, nós já temos habilidades para todas as áreas. Então, temos habilidades dos diversos componentes curriculares, que aí a gente também pode ir trabalhando no decorrer do ano, né, com os nossos estudantes e relacionando ao dia a dia das nossas aulas. Não tem só língua portuguesa e matemática, tem das outras disciplinas também. Isso é bastante importante, a gente conhecer esse documento, verificar e já ir trabalhando essas habilidades no decorrer do ano. E com certeza, né, quando os professores começam a analisar esses documentos, eles começam a perceber essas semelhanças. Quando a gente senta para ler, você fala, nossa, eu trabalho isso em sala de aula, eu já estudei, eu trabalhei isso dessa forma. E o Currículo Paulista, ele também traz as habilidades aí de todas as disciplinas. Aqui eu estou apresentando, nesse momento, nós fizemos um recorte na área de linguagens, né, mas enfim, o SAEB é o único que traz língua portuguesa e matemática mais especificamente, mas os outros documentos trazem todas as disciplinas aí, tá? Bom, seguindo mais um pouquinho, a gente tem mais um exemplo aí de habilidades e descritores relacionados, e esse da terceira série do ensino médio. Então, nós temos aí na primeira linha uma habilidade do Currículo Paulista, essa é uma habilidade essencial. Então, aqui nós fizemos uma relação com uma habilidade essencial, né? Nós temos falado muito em habilidades essenciais, é uma habilidade específica do quarto bimestre da segunda série do ensino médio. Então, habilidade em reconhecer em texto as relações lógico-discursivas envolvendo causa e efeito, ou causa e consequência, tese e argumentos, problema e solução, definição e exemplos. Então, essa é a habilidade que nós temos lá no currículo, né? Nesse caso, ele não é nem currículo paulista ainda, ele é o currículo oficial. E essa habilidade do currículo ela é relacionada a H16, habilidade da matriz de referência do SARESP. Então, que habilidade é essa? Estabelecer relações de causa e consequência entre informações subentendidas ou pressupostas distribuídas ao longo do texto. Aqui, na habilidade do currículo, ele traz causa e efeito, causa e consequência, tese e argumento, problema e solução, definição e exemplo. Então, ele traz 5 eixos de identificação. Na do SARESP, ele traz apenas 1, mas elas estão relacionadas. Então, no momento de trabalhar essa habilidade essencial, eu trabalho também essa habilidade específica do SARESP. E, ao mesmo tempo, eu trago o descritor número 11 do SAEB, que é estabelecer relação causa e consequência entre partes
e elementos do texto. Então, mais uma vez aí, a gente tem uma relação bastante forte. O outro exemplo, e o último nesse sentido, nós temos selecionar na habilidade essencial. Selecionar informações, dados e argumentos em fontes confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los de forma referenciada para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado, para além do senso comum, e contemple a sustentação das posições defendidas. Então, mais uma habilidade essencial também da terceira série aí, habilidade essencial para a terceira série do ensino médio. Se relaciona com a habilidade do SARESP H18, que é inferir a tese de um texto argumentativo com base na argumentação construída pelo autor. Então, na habilidade do currículo, eu tenho aí apresentado os textos argumentativos de forma a entender essa argumentação, poder sustentar a argumentação e, principalmente, que ela provenha de fontes confiáveis. Já lá no SARESP, eu trago essa parte argumentativa de uma forma em inferir a tese, de eu entender esse texto, de eu compreender por esse lado. Já no SAEB, os nossos descritores trazem D7, identificar a tese de um texto, e o D8, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Então, percebam que, assim, a ideia aqui é só ilustrar, tá, gente? A gente nem fez muitas habilidades, existem muitos estudos que fazem essa relação. Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão perceber. Tem muitas pessoas que trabalham com esse contexto de fazer essa relação entre essas habilidades, tá? Aqui a gente não trouxe tantas, já vou explicar por quê, para que vocês entendam, mas a ideia é que a gente possa perceber que elas estão relacionadas. E isso não quer dizer que todas as habilidades do currículo paulista terão uma habilidade do SARESP correspondente, terão um descritor respondente. Às vezes não tem, às vezes nós temos uma habilidade do currículo paulista que não tem relação com o SARESP ou com o SAEB, né? Ela não é trazida ali de uma forma próxima, mas boa parte delas tem, e aí é importante que a gente aproveite essas que têm relação para já trabalhar de uma forma pontual, e para que a gente possa já aproveitar para desenvolver essas habilidades que são focadas aí no currículo paulista, no SAREB, no SARESP e no SAEB, tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho. Falando aqui, saindo um pouco dessa questão de relação entre as habilidades e descritores, e pensando um pouquinho na escala de proficiência e no padrão de desempenho que nós falamos lá naquele triângulo, né? Então, eu tenho habilidades / descritores, vamos considerar a mesma coisa. Então, eu tenho um conjunto de habilidades e que o desenvolvimento dessas habilidades, a proficiência nessas habilidades, ela vai me permitir estar dentro de um nível na escala de proficiência. E esse nível na escala de proficiência, ele pode e ele está relacionado ao padrão de desempenho que é proposto no SARESP. Então, assim, quando a gente vê o nosso resultado do SARESP, a gente tem lá, essa turma está abaixo do básico nesta questão, ou nesta determinada habilidade. Essa turma está adequada naquela habilidade, ou ela está básica na outra habilidade, ou está avançada na outra habilidade, certo? Como que isso funciona? Quando eu penso em escala de proficiência, eu vou pensar em nível 1, 2, 3, 4, 5, até 8. Quando eu penso em padrão de desempenho, eu penso em abaixo do básico, básico, adequado e avançado, certo? Consigo relacionar essas duas nomenclaturas, essas duas coisas? Sim, consigo. De que forma que eu faço isso? Lembram que a gente falou lá atrás que o SARESP, ele utiliza a escala de proficiência e ele utiliza também a matriz de referência do SARESP e do currículo paulista? Então, aqui na escala de proficiência, a gente consegue fazer essa relação com o padrão de desempenho. Então, tem um exemplo aqui, só para que vocês possam entender, só para ilustrar também. Então, nós pegamos os 5 descritores que foram abordados aí nos slides anteriores. Então, só vou voltar um pouquinho para que a gente veja, ó. Nesse slide aqui, do 9º ano, nós temos D13 e D18. No slide da terceira série do ensino médio, nós temos D11, D7 e D8. Então, no próximo slide, nós trazemos D11, D7, D8, D13 e D18, certo? São os descritores que nós trabalhamos
que nós trabalhamos aí anteriormente, nos exemplos que vieram anteriormente. Então, vamos supor, vou dar vou fazer uma suposição aqui com vocês. Então, vamos supor que nós temos lá alunos da 3ª série do ensino médio que fizeram uma atividade, uma questão, responderam uma questão que seja norteada aí por esse descritor D11, que é estabelecer relação causa-consequência entre as partes e elementos do texto. Então, beleza, eles fizeram lá e 40% dos estudantes acertaram esta questão. Eles dominam esta habilidade. Então, quer dizer que 40% desses estudantes está no nível 3. Ah, como que eu sei que ele está no nível 3? Porque lá na minha escala de proficiência, dentro do nível 3, está previsto o domínio desta habilidade desse descritor, que é o descritor 11, certo? Então, quer dizer que 40% da minha turma está no nível básico dentro do padrão de desempenho. E isso quer dizer também que 60% da minha turma que errou está abaixo do básico com relação a esta habilidade, certo? E aí, se eu voltar um pouquinho e pensar, essa habilidade D11, ela tem relação com a H16 do SARESP, certo? Então, quer dizer que eu tenho 60% dos meus estudantes que estão abaixo do básico na H16 do SARESP. E esses mesmos 60% que estão abaixo do básico na habilidade de reconhecer em textos relações lógico-discursivas, envolvidas causa, efeito, tarará, tarará, dentro das habilidades essenciais. Eu sei onde agir, eu sei onde que eu preciso intervir, sei. Então, é aí que eu vou trabalhar esta habilidade do currículo, juntamente com essa habilidade do SARESP, esse descritor, para que eu consiga aumentar o desempenho do meu aluno lá, tanto nas provas, quanto em autonomia de desenvolvimento das habilidades no dia a dia dele, certo? E isso vai funcionar para todas as outras. Então, se a gente pensar, e vou pensar o resultado da segunda AP, vou até dar um exemplo prático e real para vocês. Essa habilidade aqui, ó, selecionar informações, dados e argumentos em fontes confiáveis, que é uma habilidade essencial, ela teve um índice baixíssimo aí a nível de 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 acertos. Então, foram 10% de acertos nessa habilidade, especificamente na AAP. Então, isso reflete que possivelmente, se tiver uma pergunta para esses alunos nessa habilidade do SARESP H18, que é inferir a tese de um texto argumentativo, pode ser que eu tenha uma pequena porcentagem de acerto e, consequentemente, um nível muito grande de alunos no básico ou no abaixo do básico, certo? Então, a gente queria trazer um pouquinho essa relação para vocês, para que a gente consiga entender todas essas avaliações de uma mesma forma, ou pelo menos de formas aproximadas, né? Porque elas estão relacionadas. Às vezes a gente pega lá o resultado do SAEB e fala, nossa, eu tenho 40% da minha escola no nível 2, que absurdo. Meu Deus, o que eu faço? Não, acho que o importante é que a gente consiga entender o que significa esse nível, se esse nível está adequado, se ele não está adequado, e onde, dentro do padrão de desempenho, os meus alunos, os meus estudantes se encontram para que a gente possa, de fato, corrigir e proporcionar aí, e ajudar, auxiliar no desenvolvimento deles dessas habilidades, certo? Seguindo um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão do currículo oficial e do currículo paulista, tá? Antes disso, eu vou passar a palavra para a Aline um minutinho. Oi, pessoal. Volta um pouquinho, por favor. Acho que é importante nessa análise comparativa com relação às habilidades do currículo, às habilidades do SARESP, né, aos descritores do SAEB, e nós observarmos, né, que a avaliação, por exemplo, a AP, que utiliza aí também como material base o currículo paulista, e quando a gente tem o resultado do processo durante o ano, e a gente já verifica essa defasagem, quando a gente vai atuar em cima dessa defasagem que a AP nos trouxe, a gente também está trabalhando, né, e desenvolvendo, né, essas habilidades aí que estão prejudicadas também para as outras avaliações, para as avaliações externas, né, por exemplo, do SAEB. Então, é muito importante que a gente perceba essa relação, né, que
elas não estão separadas, né? Quando eu estou trabalhando a AP, quando eu tenho a avaliação do SARESP, quando eu tenho o SAEB, elas não são assim independentes umas das outras, elas têm relação por meio dessa análise aí de habilidades. E outra coisa que é bastante importante, pensando o que fazer com esses resultados, né? Porque nós temos os resultados da questão processual, das avaliações processuais, né? A AP, por exemplo, e temos os resultados também das avaliações aí de ciclos, né? SARESP, SAEB. Quando nós temos esse resultado, nesse padrão de desempenho, ele chega até a escola, nós temos essa informação, né? Que a gente tem uma porcentagem de estudantes no básico, no adequado, enfim. O que a gente faz com isso, né? O abaixo do básico. O importante é que a gente tenha esse resultado, a gente tenha o indicador, mas que a gente pense essa avaliação e esse indicador, né? Essa resposta dessa avaliação para uma ação, né? E não só para uma classificação dos nossos estudantes, né? É importante que a gente não termine aqui, né? A avaliação, ela foi aplicada. Nós temos aí a resposta dessa avaliação, se os nossos estudantes têm uma defasagem ou não em determinadas habilidades ou descritores, e ali eles estão classificados num padrão de desempenho, né, em níveis e padrões de desempenho. Ok. O passo mais importante, ele vem depois disso, né? Então, a gente tem a classificação do básico, do abaixo do básico, do adequado, do avançado. E o que a gente faz com essa informação, né? Então, pensando aí, né, resgatando aí os nossos estudos, né, de Jussara Hoffmann, do Lucchesi, para que a gente usa a avaliação? Para que a gente tem a avaliação? Para que ela nos norteie, para que ela sirva de base para a nossa ação, né? Para a ação do educador. Então, é importante que a gente tenha a aferição, que a gente tenha a mensuração, mas depois da mensuração, o que a gente faz com isso, né? Então, é bastante importante que não termine ali, na aferição do padrão de desempenho e que a gente tenha somente a escola classificada, né? Que a gente consiga pensar nessa classificação para uma ação durante o ano e que a gente vá verificando durante o processo. É isso, passo a palavra. É isso mesmo, muito bem colocado. O mais importante de tudo é o que a gente vai fazer com o resultado das nossas avaliações, né? Porque, de fato, se esse processo se findar aí, não faz sentido, porque a gente não tem a oportunidade de corrigir nossos rumos, certo? Bom, gente, vimos falando aí de toda essa questão de currículo paulista, descritores, SAEB, habilidades SARESP, e uma coisa que é muito importante a gente falar e trazer agora também é a questão do currículo oficial e do currículo paulista. Por que isso é importante? Porque nós estamos num momento de transição. Como é sabido aí por todos nós, nós tínhamos até 2017 o currículo oficial do Estado de São Paulo, que era o que nos norteava, né, o que norteava a nossa prática docente. E a partir de 2018, nós tivemos a homologação do currículo paulista. Logo na sequência, nós estamos ainda no momento pandêmico, tivemos um momento de isolamento social, de aulas remotas, de uma forma um pouco mais enfática, né? E o que isso trouxe para nós? Atualmente, nós temos uma matriz de referência do SARESP, que não está 100% em acordo com o currículo paulista. Ela está passando por transições. Então, se a gente for olhar as provas lá da AAP, ADE, de 2017, 2018, a gente vai perceber que as habilidades que eram trabalhadas ali naquelas avaliações, nem todas elas trazem as habilidades que já estão no currículo paulista. Por quê? Porque nós tivemos aí um momento de transição, né? Estamos ainda nesse momento de transição. Então, a partir dessa homologação do currículo paulista agora em 2018, o que acabou acontecendo com essa matriz de referência do SARESP? Ela vai precisar ser reconstruída, ou seja, estamos num momento de construção de uma nova matriz paulista de avaliação do SARESP. Certo? Então, é uma matriz voltada às habilidades que estão relacionadas ao currículo paulista, que é o currículo novo que nós temos agora. E aí, como que isso está funcionando na prática, né? Então, nós tivemos aí um primeiro momento, que foi esse momento de
pensar essas habilidades do currículo paulista, né, extrair essas habilidades, listar, né, essas habilidades. Então, estudar o currículo paulista para que essas habilidades fossem extraídas de lá. Um segundo momento, organizar essas habilidades do currículo paulista por bimestres, né? Então, isso tudo já foi aí, e aí essa organização das habilidades retiradas do currículo paulista, essa organização por bimestre, ela já foi utilizada para essas versões da AP que tem vindo para nós. Então, já existe uma versão preliminar que é chamada de lençol, é um lençol de habilidades, que é chamado por uma equipe do SARESP que tem estudado essa nova matriz, né, tem elaborado essa nova matriz, na verdade. Então, esse grupo, essa equipe, eles já construíram esse lençol de habilidades que foram retiradas do currículo paulista, que servirão para nortear os próximos SARESPs, já servem para nortear a nossa AP, tá bom? Então, essas habilidades já foram listadas e já foram divididas por bimestre. E agora, qual etapa que eles estão, né? Eles estão já estudando esse percurso do estudante, ou seja, o estudante do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, que vai fazer a prova do SARESP, ele precisa ter acumulado quais habilidades até aquele ponto, para que assim eles possam lançar uma nova matriz de referência do SARESP que faça sentido com o nosso currículo. Então, se a gente pensar um pouquinho nesses quadros que nós ilustramos aqui para vocês, que nós vimos aqui anteriormente, né? A habilidade do ensino fundamental, do 9º ano, ela tem uma relação já com a habilidade que foi trazida no SARESP. Ok, mas a gente sabe que a nossa matriz do SARESP última que saiu, ela ainda não está 100% em acordo com o currículo paulista. Até por isso, nós não temos todas as habilidades aí relacionadas umas com as outras, tá bom? Então, é um momento de transição, ainda estamos aí, segundas séries e terceiras séries do ensino médio ainda não seguem o currículo paulista, né? Ainda seguem o currículo oficial, o anterior que nós tínhamos. O ano que vem, as nossas terceiras séries ainda permanecerão no currículo oficial, ainda não seguirão o currículo paulista, né? E só a partir do próximo ano, ou seja, 2023, que nós teremos 100% da nossa rede seguindo o currículo paulista. E provavelmente até lá, nós teremos também o nosso SARESP medindo habilidades 100% relacionadas e pertinentes ao currículo paulista, certo? Paulo, temos alguma questão no chat, alguma dúvida, algum apontamento? Ainda não, Fernanda. Então beleza, legal, Paulo, muito obrigada. Bom, gente, acredito que, no geral, a gente sabe que é bastante informação, mas o que nós queríamos trazer para vocês no dia de hoje aí, no geral, era pensar um pouquinho, trazer essa provocação de pensar essas habilidades, esses documentos de forma relacionada, né, de forma que um complemente o outro, de forma que o professor possa trabalhar com o seu estudante pensando em todas esses documentos e todas essas habilidades, né. Outra coisa que é muito legal a gente ter clareza e muito importante a gente ter clareza é que nem todas as séries fazem todas essas avaliações que nós trouxemos aqui. Então, se a gente pensar o SAEB, quais são as turmas que vão realizar a prova do SAEB? São 5º anos, 9º anos e terceira série do ensino médio. Então, não faz sentido a escola inteira estudar descritores, sendo que os descritores eles estão voltados para essas séries que farão o SAEB. Então, faz sentido a segunda série do ensino médio já começar a entender descritores? Sim, faz sentido, porque eles vão passar pelo SAEB, mas talvez o primeiro aninho lá, nos anos iniciais, ainda não precise pensar os descritores, tenha outras habilidades que são prioritárias ali, que são essenciais para esses anos. Então, é muito importante que nós façamos esse estudo, que nós entendamos esses documentos, que nós possamos nos apropriar desses documentos, saber o que cada um deles traz para fazer um trabalho aí coerente e coeso nesse sentido, né? Aline, você quer falar alguma coisa? Sim, acho que é importante enfatizar, né, que apesar de os estudantes, né, serem submetidos a avaliações externas,
mesmo internas, âmbito da SEDUC, às vezes de forma cíclica, né, de 2 em 2 anos, nem todas as séries e anos participam, que a gente não abandone, né, o nosso trabalho, que os professores e professoras não abandonem o trabalho em cima das habilidades, porque observando, né, nessa análise comparativa, mesmo que a gente venha a ter uma avaliação externa que está baseada numa matriz de referência com descritores, que aparentemente, batendo um olho assim, a princípio, parece que não tem relação direta com as habilidades, com um estudo mais aprofundado, a gente percebe que, na verdade, eles têm íntima relação, na verdade, né? Eles têm total relação. Então, é importante que a gente não abandone, né, que esse ciclo, esse ano nós temos avaliação do SARESP e do SAEB, vamos entender os descritores, super importante todo mundo se familiarizar, entender, estudar, se apropriar do material, acho que serve de base também para entender, por exemplo, a questão teórica entre conceito de competências e habilidades, que é o que está por trás da construção das matrizes de referência, o que está por trás, na verdade, é essa conceituação teórica, né, o que é habilidade, o que é competência, né, e só por isso que a gente está falando nesse funil, né, vem a habilidade mais amplificada, trabalha mais elementos, depois a gente tem um descritor que traz um elemento mais amplo, não tão específico, mas o que está por trás está essa prática pedagógica, né, o que a gente trabalha hoje? A gente tem um currículo que baseia a nossa prática pedagógica em sala de aula, que trabalha em cima de competências e habilidades, né, então é importante o que fundamenta esse trabalho, esse entendimento de habilidades e descritores, é o que fundamenta também o nosso trabalho pensando no currículo paulista. Então, é importante que a gente faça essa reflexão do não abandono, né? Não é necessário trocar uma coisa pela outra quando a gente tem aí a chegada de outras avaliações. Elas estão intimamente ligadas e elas estão aí fundamentadas numa conceituação teórica maior, né? Então, é isso. Mais alguma coisa, Fernanda? Não, então a gente vai encaminhar para o encerramento. Oi, Paulo. Aline, vamos lá. Perdão, Aline. Nós temos um comentário aqui da professora Cristiane, do Pio 12. Certo. As ações do MMR também são importantes para trabalhar no ajuste das defasagens verificadas. Nosso grupo do EMAI também estuda essas habilidades, os descritores e os resultados das APs, visando ajudar o professor a pensar no seu trabalho em sala de aula, e quais as ações planejadas são necessárias. No caso, o objetivo de estudo é a disciplina de matemática. Passo a palavra. Obrigada, Paulo. Perfeito, professora Cristiane. É importantíssimo, interessante que você tenha trazido a questão do método de melhoria de resultados, que inclusive visa analisar, né, esses indicadores, esses índices, pensando exatamente o que está por trás dessa conceituação, né? Qual é o objetivo do trabalho pedagógico das nossas escolas, dos nossos professores e professoras, qual é o objetivo, né? É essa aprendizagem, alcançar a aprendizagem dos nossos estudantes. E esses indicadores, eles trazem, de fato, assim, algo, né? Eles trazem ali um número que traz alguma informação, né? E é importante que essa informação seja trabalhada. Então, o MMR, ele veio para isso, né? O método de melhoria, ele veio para trazer um espaço para que a escola reflita sobre a sua própria prática pedagógica e faça isso também de forma cíclica, né? Nós temos as APs que acontecem aí de forma cíclica, né, a cada bimestre. E o MMR, ele traz ainda na finalização desses bimestres a reflexão sobre esses resultados de desempenho, né? E importante também, não menos importante, também do fluxo escolar, né? Pensar aí a relação, o vínculo dos nossos estudantes com as escolas. Então, é super importante esse processo, né? Esse movimento aí do MMR, como essa reflexão da própria prática, a partir desses indicadores, né? Então, a gente tem que, obrigada, professora Cristiane, por trazer esse ponto, para exemplificar muito bem essa questão da gente ter ali, a gente tem a classificação, por exemplo, do SAEB, nos níveis lá de aprendizagem, né, de proficiência, e para que não fique por ali, né, a gente tem um resultado, o que nós fazemos com o resultado, né, e esse movimento do MMR, ele faz essa reflexão, essa oportunidade da escola parar, refletir com diferentes vozes, o que é muito importante, quais são os problemas, por que a gente não conseguiu atingir,
né, por exemplo, aquela habilidade, que podem ser inúmeros problemas, inúmeras causas que estão ali afetando essa aprendizagem dos estudantes, e por isso essa questão da metodologia, para que a gente construa ações mais assertivas, né, para que a gente não atire para todos os lados, e que a gente consiga identificar e resolver os problemas. Obrigada aí, professora Cristiane. Mais alguém gostaria de fazer alguma participação, falar alguma coisa, senão a gente faz o encerramento já. A professora Fernanda quer comentar. Sim, eu quero trazer também, né, a partir desse comentário a respeito do MMR aí, trazido pela professora Cristiane, de trazer esse olhar, né, a gente fala muito isso, mas é sempre importante repetir e refletir sobre isso, né? Qual que é o nosso objetivo enquanto escola, né? O nosso objetivo é ajudar, auxiliar o nosso estudante academicamente para que eles alcancem o desenvolvimento das habilidades necessárias aí para a vida deles, né? Então, o nosso foco é o nosso estudante, é muito importante que a gente não perca este foco, tá bom? Antes de eu passar a palavra aqui para a professora Aline, eu só quero lembrar e alertarmos aí e informá-los, acho que é essa palavra mais correta, de que a gente compartilhou o link de uma lista de presença e uma avaliação dessa formação de hoje com vocês aqui no chat, tá? Só uma atenção que é importante vocês logarem com o e-mail institucional via Google, aquele e-mail @prof, tá? Então, para vocês responderem o questionário, precisa estar conectado na conta institucional via Google, tá bom? Para a gente é muito importante essa avaliação de vocês aí com relação à formação, que se vocês puderem deixar sugestões também, para que a gente possa aí trazer num segundo momento para discutir essas questões aqui. Então, é bastante importante para nós ter esse feedback, e a lista de presença também será feita por lá, tá bom? A Aline passou a palavra. Muito obrigada. Bom, então, para encerrar nessa reflexão super importante sobre a questão da avaliação, aqui primeiro, sobre a questão da avaliação como um todo, né? Qual a importância da avaliação, por que avaliamos? Aqui a gente trouxe uma perspectiva das avaliações externas e internas, relacionadas internas à Secretaria de Educação, né? Não internas escolares, produzidas pelos professores. Mas o que é importante a gente ficar aqui dessa nossa reflexão, e também aqui aguardamos o feedback também de vocês, com relação ao que vocês pensaram sobre isso, o que vocês estão desenvolvendo nas escolas, em torno dessa temática, que a avaliação não se encerre ali, né, na classificação, né, na avaliação, não no sentido de só classificar os nossos estudantes, né, a gente tem esse intuito, né, mesmo pensando nas avaliações externas, que tem o intuito aí de trazer indicadores para analisar, inclusive para pensar políticas públicas em âmbito nacional, âmbito estadual, âmbitos mundiais. Nós também, né, que a gente utilize esses indicadores e essas classificações para a nossa prática pedagógica, né, então é muito rico o que a gente observa aqui quando a gente faz, por exemplo, a análise de comparação. A professora Fernanda trouxe a habilidade de língua portuguesa, que traz a variação linguística. Se nós observamos, por exemplo, que os nossos estudantes estão em defasagem com uma habilidade sobre variação linguística, por que não, então, pensar isso, né? Poxa, na sala de aula a gente tem uma riqueza, uma diversidade de pessoas. Vamos utilizar, vamos contextualizar, né? Acho que aí explorar esse caminho, né? Esse olhar com relação a essa diversidade que está em sala de aula, porque aí esse estudante ele vai se sentir mais pertencente na escola, é uma super questão, essa questão do vínculo dos nossos estudantes com as escolas. Ele vai ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, porque está falando sobre a sua realidade, e nós estamos trabalhando o currículo a partir das habilidades que precisam ser desenvolvidas, lembrando essa fundamentação teórica aí com relação a competências e habilidades. Bom, para encerrar aqui, a gente traz uma citação do Paulo Freire, em que ele diz: não existe saber mais ou saber menos,
a saberes diferentes, né? Então, essa que é a importância dessa análise, né, dos nossos índices, dos nossos níveis de desempenho, né? Para que a gente entenda essa diversidade de saberes e o que a gente vai fazer quando a gente tem aí um resultado que está aquém do que nós gostaríamos, né? Mas é um resultado que a gente precisa observar para pensar ações para melhorar, né? E não só classificar os nossos estudantes. Oi, Paulo. Paulo levantou a mão. Oi, a gente tem mais um comentário aqui, Vitor Aires, né? Projetos que integrem as disciplinas dentro dos índices apontados podem auxiliar o nosso trabalho. Perfeito, Vicky, tudo bem? Muito boa colocação. Nós observamos isso aqui durante a formação, né? Da importância desse trabalho interdisciplinar, né? Porque as habilidades, elas permitem, né? Quando a gente está trabalhando com habilidades, elas permitem que a gente trabalhe com, digamos assim, com conteúdos diversos, né? Com bases diversas aí de discussão. Se eu vou trabalhar uma habilidade, por exemplo, que é inferir uma informação num texto, ela me dá a possibilidade de escolher um texto extremamente contextualizado com os nossos estudantes, né? E por que não escolher um texto que faça sentido aos nossos estudantes? A gente trabalha a habilidade de inferir, de identificar a informação no texto, porém, com uma contextualização, um texto que vai trazer a realidade dos nossos estudantes, das nossas estudantes, meninas negras, meninos negros, por que não? A gente precisa trabalhar a partir dessa contextualização. Então, a gente consegue aí trabalhar de forma mais significativa. É isso. Muito obrigada a todos e todas. Paulo, passo a palavra, não sei se tem mais alguma colocação no chat, se não, muito obrigada a presença de todos e todas, nós aguardamos aqui o feedback da avaliação, tá? Peguem, o link está no chat, e é isso, obrigada a todos e todas. Eu agradeço a participação, a oportunidade de fazer parte dessa apresentação e desejo a todos um bom final de semana. Eu gostaria de agradecer também, gente, muito, muito obrigada mesmo aí por vocês, pela participação de vocês, pelo tempo dedicado. Acho que é muito importante quando a gente para um pouquinho assim para refletir, de fato, a nossa prática e tentar produzir alguma coisa, né? Muito obrigada. Aguardamos aí, como a Aline disse, o feedback de vocês e até uma próxima. Um ótimo final de semana e feriado a todos.